Olá pessoal, bom dia. Nós vamos resolver mais exercícios envolvendo volumetria por precipitação da nossa lista. E o exercício que nós vamos resolver é o número 3, que diz o seguinte: uma solução de nitrato de prata a 0,1 mol por litro foi padronizada. Veja, portanto, que o exercício trata-se de uma padronização. Isso implica duas coisas: calcular a concentração exata, já que o exercício me dá uma teórica, 0,1 mol por litro, e em seguida calcular um fator de correção. Ok? Para padronizar o nitrato de prata, foi utilizado aí o sal KCl, de massa molar 74,55 gramas por mol, cuja pureza é 99,60%. Veja que tem um detalhe: se o sal não é 100%, implica que essa amostra de 0,3254 gramas do sal não é 0,3254 gramas de KCl, ok? Nós vamos precisar fazer uma correçãozinha aí. O exercício continua. A amostra de 0,3254 gramas do sal é titulada de acordo com o método MOR, gastando 44,20 ml de solução de nitrato de prata. Calcule o fator de correção da solução de nitrato de prata. Muito bem. Então, pessoal, o nosso aparato experimental é esse, né? Eu tenho a bureta contendo aí o nitrato de prata 44,20 ml e o KCl está embaixo, certo? Colocado no Erlenmeyer. Pois bem, o primeiro passo que eu preciso fazer é corrigir essa massa aí do KCl. Posso fazer isso por uma regra de 3 simples. 0,3254 gramas equivale a 100% e x equivale a 99,60%. Matematicamente, eu posso fazer isso. 99,60 por 100% vezes 0,3254, que é a massa da amostra. Isso me dá uma massa equivalente a 0,3241 gramas. De fato, essa é a massa do KCl. A partir do momento que eu tenho a massa do KCl, eu posso achar a quantidade em mol. Okay? Já que a quantidade em mol do KCl é a mesma quantidade em mol do nitrato de prata, porque a reação é 1 para 1. A quantidade de mol eu calculo pegando a massa que eu pesei 0,3241, dividindo pela massa da amostra, ou melhor, a massa molar, que é 74,55 gramas mol, massa da massa molar. Fazendo essa divisão, eu tenho 4,3474, 10 a menos 3 mol, que é a quantidade de mol do KCl utilizado. Se a reação é 1 para 1, pessoal, então a quantidade de nitrato de prata é a mesma, 4,3474, 10 a menos 3 mol. De posse do número de mol do nitrato de prata, eu posso achar a concentração exata do nitrato de prata. Eu calculo isso pegando o número de mol que eu obtive no item 3, dividindo pelo volume que eu utilizei na titulação, que foi 44,20 ml. Acrescenta-se 10 a menos 3 no ml para transformar em litro. Lembra do macetinho? Toda vez que eu acrescento 10 a menos 3 na frente do ml, ele vira litro. Então, fazendo a divisão do número de mol pelo volume gasto, eu obtenho 9,8358, 10 a menos 2 mol por litro, que é a concentração exata do nitrato de prata. De posse dessa concentração exata, eu fecho a questão calculando o fator de correção, que nada mais é pegar a concentração exata e dividir pela teórica, que é 0,1. Fazendo a divisão, dando aí um fix de 4 casas decimais, eu tenho 0,9836, o fator de correção para essa questão. É o exercício número 4. O exercício número 4, ele diz o seguinte: uma alíquota de 50 ml de nitrato de prata, 0,0492, foi introduzida, isso quer dizer adicionada, sobre uma amostra de 0,410 gramas de KBr impuro. Então, esse KBr não é 100%.
E a proposta do exercício é exatamente encontrar aí qual que é a porcentagem desse KBR. Palavra-chave, olha, a titulação do excesso de prata. Veja, pessoal, falou em excesso, eu tenho total, excesso, reage, massa encontrada. Lembra do macetinho? Então, a titulação do excesso de prata exigiu 7,50 ml de KSCN a 0,05 mol por litro. A pergunta é, calcule a porcentagem de KBR na amostra. Massa molar do KBR, 119,002 grama-mol. O aparato experimental, de sempre, é uma bureta, um Erlenmeyer. Na bureta vem o KSCN, que é o tiocianato de potássio, a 0,05 mol litro. E o volume que gastou foi 7,5 ml. Embaixo eu tenho o excesso de nitrato de prata. De onde veio esse excesso? Bom, da reação entre a prata com o KBR. O segundo aparato mostra que nós adicionamos 50 ml de nitrato de prata a 0,0492 mol por litro sobre a amostra de 0,410 gramas de KBR. Isso quer dizer que 50 ml representa o total adicionado. Parte desse total vai reagir com o KBR e parte vai sobrar. O que sobra é o excesso e é titulado. O que reage, pessoal, eu calculo pegando o total e subtraindo do excesso, que é o que de fato me interessa, é o que reagiu. Pois bem, então as etapas da nossa conta é, primeiro, quantidade de prata total. A prata total eu vou encontrar pegando a concentração e multiplicando pelo volume. Cuidado na hora de pegar essa concentração, não pegar o valor do KSCN. Eu estou me referindo ao total, portanto, é 0,0492 e o volume 50 ml. Substituindo, eu tenho 0,0492 multiplicado por 50, acrescenta 10 a menos 3 para virar litro. Faz a continha, 2,46, 10 a menos 3 mol. É a quantidade de prata total adicionada. O excesso eu vou determinar pelo KSCN, ok? Então, o excesso eu vou determinar pelo KSCN, porque a reação do KSCN com o nitrato de prata é de 1 para 1. Isso quer dizer que encontrando a quantidade de KSCN, automaticamente eu acho a quantidade de prata em excesso. A fórmula é a mesma do item 1. A concentração agora é 0,05, porque diz respeito ao KSCN, e o volume é 7,5, acrescentado de 10 a menos 3. Faço a continha, eu obtenho 3,75, 10 a menos 4 mol. O próximo passo, já que eu tenho o total e tenho o excesso, por diferença, eu encontro a prata que reagiu. Reagiu com quem? Reagiu com o KBR que eu quero determinar a porcentagem. Logo, eu posso calcular a massa encontrada do KBR, porque a reação é 1 para 1 também, então o número de mol é o mesmo. E a massa encontrada eu calculo pegando o número de mol e multiplicando pela massa molar, que é 119,002. Substituindo os valores, eu tenho, número de mol, encontrei no item 3, 20850, 10 a menos 3, multiplicado por 119,002, que é a massa molar do KBR. Fazendo essa multiplicação, obtenho uma massa encontrada de KBR nesta massa de amostra de 0,410. Aplicando o teor percentual, eu tenho teor é a massa que eu encontrei dividido pela massa que eu pesei, que é a massa de amostra, vezes 100. A massa que eu encontrei é 2,48, 12, 10 a menos 1, dividido pela massa da amostra, que é 0,410 vezes 100, para dar a resposta em porcentagem. Lembrando, pessoal, que as contas são feitas todas em notação científica com 4 casas decimais, até a resposta final, onde eu aplico uma aproximação de acordo com aquilo que eu desejar. Essa aproximação aqui, no nosso caso, nós estamos seguindo aí a resposta que já vem
explícita aí na questão. Então, como a resposta tem 2 casas decimais, a gente faz uma aproximação de 2 casas decimais. E o resultado final é 60,52%. 6 diz o seguinte: o cloreto contido em uma salmoura, salmoura, pessoal, nada mais é do que cloreto só dissolvido em água. Para encerrar nosso último exercício, diz o seguinte: no método de Liebig, o cianeto é determinado por titulação com nitrato de prata padrão quando as seguintes reações acontecem. Observe, pessoal, a reação aqui, ó, não é 1 para 1 mais, ó, é 2CN reagindo com prata, formando um precipitado, certo? A segunda reação não leva em conta, porque é a reação do indicador. Professor, como eu vou saber disso? O próprio texto ele fala. Vamos ler, ó. A segunda reação indica o ponto final de titulação, ou seja, é a mudança do indicador. Daqui para frente vem os dados experimentais. Ele diz, olha, uma amostra de NaCN, cianeto de sódio, massa molar, ó, grama por mol, 49,0072, pesando, olha a massa da amostra, 0,4029, é dissolvida em água e titulada. Então, a bureta vem com nitrato de prata e titulada com 40,25 ml de nitrato de prata, 0,1012 mol por litro. Pergunta, calcule o grau de pureza do sal, NaCN. Nosso aparato experimental, bureta, 40,25 ml de solução de nitrato de prata a 0,1012 mol litro. No Euler vem a amostra, que eu quero determinar o teor. No caso, cianeto de sódio, que é NaCN, e eu usei 0,4029 gramas. Pois bem, pessoal, como que eu vou resolver isso? Eu quero determinar o NaCN, logo eu vou determinar em primeira mão a quantidade de mol do nitrato de prata. Nunca começo por quem eu estou procurando. Então, a quantidade de nitrato de prata adicionado aqui, eu vou calcular para aquela formulazinha clássica. Concentração vezes volume em litro. A concentração é 0,1012 vezes 40,25. Acrescento 10 a menos 3 para virar litro. A continha dá 4,0733, 10 a menos 3, mol. De que? Nitrato de prata adicionado. Veja, até então, pessoal, nós estávamos num ritmo de que achou um, achou o outro, né? Porque a relação estequiométrica era 1 para 1. Veja que nesta reação, a reação não é 1 para 1, é 2 para 1. Logo, eu preciso fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Certo? De NaCN. Então, como que eu vou fazer isso? 2 cianeto para uma prata. Isso implica, pessoal, que a quantidade de cianeto é o dobro da quantidade de prata. Como eu já tenho a quantidade de prata determinada anteriormente, no item 1, então é só eu multiplicar, né? Porque eu tenho 2 CN para uma prata. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 407, 33, 10 a menos 3, que é o resultado que eu achei de prata anteriormente. O dobro, então, me dá 8,1466, 10 a menos 3 mol de NaCN, que é o cianeto de sódio. Agora, pessoal, como eu já encontrei a quantidade de mol de NaCN, o próximo passo é achar a massa encontrada. A massa molar é 49,0072 grama-mol. Então, eu aplico a formulazinha da massa encontrada, que é a quantidade de mol determinada aqui no item 2, vezes a massa molar. Eu vou fazer a continha, 8,1466, 10 a menos 3, multiplicado por 49,0072. Como resultado, eu tenho 3,9924, 10 a menos 1 gramas. Notação científica, 4 casas decimais. Encontrei a massa encontrada, agora eu posso determinar o teor percentual. Teor percentual é a massa que eu encontrei dividida pela massa que eu pesei, que é a massa da amostra, vezes 100. Substituindo, eu tenho 3,9924, 10 a menos 1,
dividido por 0,4029, que é a massa que eu pesei lá atrás, a massa da amostra de NaCl. Fechamos a conta com 3 casas decimais aí, que seria 99,092%. Ok? Mais esse bloco de resolução de exercício, espero que isso tenha contribuído para o seu aprendizado. Veja, reveja, e agora você tem condições de resolver os exercícios da nossa lista. Grande abraço.